Você é um ícone da palavra de Deus e nada mais. Se amanhã alguém disser para você que você não pode, que você não é, que você não tem capacidade, se o inimigo tentar usar uma pessoa dentro da igreja ou fora da igreja, e principalmente dentro da igreja, querendo qualificar os seus atributos espirituais, clame o sangue de Jesus, ore por aquela pessoa, porque ela está enganada, porque você não tem argumentação contrária. Você é sim e será sim um instrumento da pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Diga um amém com fervor. Eu me lembro, minha filha com 2 anos de idade, a Mônica, aquela que veio aqui, pastor. Posso contar esse testemunho rapidinho? A Mônica tinha 2 anos. Todas as minhas filhas nasceram na igreja. Isso lá em Florianópolis, na Praia dos Ingleses. Eu morava no Coração do Santinho, pertinho. Congregava na Praia dos Ingleses. E ela com 2 anos. Aí ela saía de lá do fundo da igreja e dizia: lê coleguelho, apontava o dedo para o público e saía. Lê coleguelho, lacalacalau, puti. Nunca esqueci na minha vida a língua estranha dela. 2 anos. Ela só sabia falar mamá. A mãe achava que era mamãe, né? Mas as crianças enganam a mãe, né? A primeira coisa que elas aprendem é mamar. Não é verdade? E em alguns desses momentos, ela se dirigia, ela saía no corredor, as pessoas ficavam com medo de pegar nela. Era apenas uma criança, um bebê. Mas eu também já vi bebê colocar a mão endemoniada e cair no colo da mãe. Deus usa bebê, irmãos? Deus usa bebê? Usa. Nós vamos ver aqui que Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Agora, o que eu quero é que eu e você não caiamos nos erros de Balaão. Eu tenho aqui em Números, no capítulo 22, quando começa a situação em que ele encontra ou enxerga uma possibilidade de ganho. Balaque mandou com que os seus serviçais fossem até ele, porque ele viu uma grande nação chegando em Moabe. E por onde aquele povo israelita passava, eles iam vencendo os reis, em torno de 2,5 milhões de pessoas. O exército de Moisés, o exército das tribos, era só 1.000 de cada tribo. 1.000 vezes 12 é quanto, irmãos? 12.000. Era o exército do Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele ficou com medo, o rei Balaque, rei de Moabe, mandou logo alguém dizer para Balaão, que era um homem conhecido como profeta, adivinhador, e ofereceu algo para que ele, dinheiro, prendas, para que ele profetizasse contra o povo de Deus. Mas o que é interessante é que Balaão recebeu a primeira situação, a primeira oferta. Olha, vá até lá, o rei, porque o rei precisa de você. Ele precisa que você veja uma grande nação que está dominando as terras e ele quer dar um jeito de expulsar esse povo, com medo de que esse povo domine as suas terras. Esse povo era o povo que saiu do Egito com Moisés. Esse povo é um povo que, quando vai marchando, irmãos, nada fica na sua frente, nada poderia deter, nada, nem muralha, nada poderia impedir o progresso do povo de Deus. Repita comigo: nada pode impedir o progresso do povo de Deus. Nada pode impedir o progresso do povo de Deus. Agora, você, nada pode impedir o meu progresso diante de Deus. Nada pode impedir o meu progresso diante de Deus. E não é verdade? Só impede se você se fizer errado. Só impede se você se deixar pecar. Só impede se você permitir os erros. Senão, nada pode impedir com que as promessas de Deus alcancem a sua vida. Então, o exemplo de Balaão aqui é senão que ele recebeu essa primeira oferta. E ele disse: olha, fique aqui essa noite, eu vou orar a Deus. Se Deus falar comigo, eu respondo. E aí Deus veio até ele e disse: olha, não vá, não vá. Aí os camaradas foram embora. Balaque não aceitou, não gostou, disse: e agora? Eu tenho que ter um trunfo contra esse povo. Mesmo assim é o diabo contra a tua vida. Não pense você que enquanto você está dormindo, as coisas estão mil maravilhas. O diabo quer destruir você, assim como Balaque queria destruir a nação de Israel, a nação da promessa. E aí ele mandou de novo:
vai lá, olha, vou mandar os príncipes mais honrados agora com uma oferta um pouco maior. E lá foi, chegou lá, fez a mesma proposta. Aí Balaão disse, não, fique aqui, porque daí eu vou orar de novo, vamos ver o que Deus fala. Aí eu pergunto para a igreja, Deus precisava falar com Balaão 2 vezes? Deus precisa falar comigo 2 vezes? Deus precisa falar com você 2 vezes a mesma coisa que Ele quer para com a tua vida? Ou você ainda não entendeu? Ou eu ainda não entendi o que Deus quer comigo? O que aconteceu, o que se passou pelo coração de Balaão? Passou-se que ele permitiu que a avareza, que o desejo de possuir alguma coisa pudesse embromar Deus. E quantos de nós às vezes que, quando queremos alguma coisa, ao bel prazer, perguntamos para Deus, eu vou orar, vou fazer uma campanha, aí Deus não responde, ou Deus responde e você não entende, ou Deus responde e você entende, mas faz aquela vista grossa. Será, Jesus? Vou te dar um exemplo, isso não é piada não, porque eu sei que tem piada a esse respeito, mas tinha um irmãozinho lá nessa mesma igreja, em Florianópolis, queria arrumar uma noiva, e ele orava, Senhor, me dá uma Rebeca, me dá uma bênção, eu preciso de eu quero que o Senhor me dê uma companheira. E ele fez um propósito, e quando aconteceu que chegou uma moça que corroborou com o propósito dele, ele não quis, porque ele não achou a mulher bonita o suficiente. Ele queria uma loira do olho azul, ele morava em Florianópolis, ele queria uma loira do olho azul. Irmãos, é complicado. E quantos de nós não nos pegamos, e às vezes nem vemos, que estamos nas mesmas circunstâncias, querendo de Deus uma coisa, e quando Deus vem trabalhando para que aquela coisa aconteça, nós saímos do caminho. Vocês se lembram de Judas, no versículo de número 11? Erraram o caminho. Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Jesus estava se referindo? Era especificamente para os judeus. Quando Jesus falou lá em Israel, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi automático. Os judeus entenderam tudo. Eles não aceitaram de birrentos que são, mas eles entenderam porque caminho era a fenda no templo, no tabernáculo. Quando você olhava para o tabernáculo, você via lá dentro o tabernáculo, mas o nome daquela abertura chamava-se caminho. Então eles entenderam rápido tudo aquilo. É claro que essa palavra se estende para nós hoje, porque se nós também não entrarmos pelo caminho, não escolhermos o caminho que é da cruz, hoje, nós também não chegamos a ele. Veja bem, o erro de Balaão, ele parecia ser um profeta, não parecia? As pessoas buscavam ele como profeta. Pense você que às vezes dentro da igreja você tem pessoas que parecem ser profetas, e na verdade não são. Você tem que discriminar aquela pessoa? Não. Você tem que alertar outros que aquela pessoa não é profeta? Não, porque não cabe a você. Para isso, tem uma pessoa designada na obra, é o Moisés da igreja. Quem é o Moisés dessa igreja? Pastor. É o mesmo caso de Arão. Arão era o sacerdote, não era? Mas Deus falava com quem? Era com Arão? Veja, leia e observe. Deus não falava com Arão. Deus falava com Moisés, o porta-voz dele. Então, ele parecia ser um profeta, mas não era. Balaão não era profeta. Repita comigo, Balaão não era profeta. Mas parecia ser. As pessoas buscavam ele como profeta. Balaão também parecia que ele fazia a vontade de Deus. Mas eu te pergunto, como que uma pessoa que recebe uma proposta financeira e ela, quando vê a quantidade de dinheiro, ela titubeia? Essa pessoa realmente, ela faz a vontade de Deus? Ela tem comunhão com Deus? Ela tem temor de Deus? Quantos de nós já mudamos a nossa opinião por isso ou por aquilo, quando interesses pessoais, e pasmem, principalmente interesses financeiros, situações financeiras, chegam a incomodar, e às vezes você até chega a dizer, ai Jesus, brincadeirinha, ai Jesus, não é assim, pastor? É assim. Todos nós já passamos por isso, irmãos, mas eu quero te dar um conselho, em nome de Jesus.
Se acontecer com você em algum momento da sua vida, ei, não deixe de parecer apenas, seja, em nome de Jesus, uma pessoa que pratica totalmente a vontade de Deus. Seja uma pessoa que tem intimidade total com Deus. Seja uma pessoa que não aparente apenas ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Seja, porque o diabo vai tentar você. O diabo vai prometer coisas para você. Ele vai usar pessoas de todos os níveis para tentar afastar você daquele alvo que você tem ou que Deus separou você. E Balaão não foi diferente. Ele é o maior e um dos maiores. Eu atrevo a me dizer que Caim é o pior de todos, né? Mas Balaão é um exemplo grande de ministério fracassado. Viu, obreiros? O ministério fracassado é um dos maiores exemplos de ministério fracassado. Você sabe por quê? Porque ao longo dessa história, até parecia, se você for lá no versículo número 18, você vai observar comigo, que até parecia que Balaão era um homem que priorizava a vontade de Deus. Não, peraí, eu vou consultar. Não, peraí, eu vou orar. Não, peraí que eu vou te dar uma resposta de Deus. Mas lá dentro ele disse, eu estou doidinho para ganhar uma casa cheia de ouro e cheia de prata. Essa seria o ganho dele. Não era difícil para Balaque encher de ouro e de prata. Pela insistência de Balaão, Deus veio a ele e disse, vai agora, vai lá. Por que Deus permitiu então que Balaão, que parecia ser profeta, que parecia ter comunhão, que parecia ser um homem que fazia a vontade de Deus, que parecia priorizar a palavra de Deus, a vontade de Deus na vida dele, um homem que fazia da palavra de Deus relativa, ele relativou a palavra em alguns momentos, ou seja, ele não mostrou nos anais da história que a palavra de Deus era absoluta na vida dele. E isto, eu gostaria que você, meu irmão, em nome de Jesus, num culto como esse, lembrasse disso todos os dias da sua vida. Porque lâmpada para os nossos pés é a